Aqui, original pessoa. E aí? Hoje iremos conhecer a história de Michael Wilson, que é um pai que perdeu o filho para o suicídio. Por causa da perda de seu filho, Michael Wilson devotou seu tempo e atenção para o tema da doença mental, assim também usando a sua influência para conscientizar os outros sobre esses tipos de coisa, como por exemplo a depressão. Aquele que se suicida não tem como intenção primária acabar com a vida, e sim acabar com a dor. The former Canadian ambassador to the United States dropped by St. Jacobs today to talk about a subject many would prefer to keep silent. The Honourable Michael Wilson spoke about the importance of being open about mental illnesses and getting rid of the stigma. With a strong voice and presence honed in the political arena, the Honourable Michael Wilson addressed a delicate subject. There remains a deadly barrier to recovery from a mental illness or an addiction. And I am speaking of a grave social injustice, the issue of stigma and discrimination. It's very important for these community-based organizations to reach out and support people who are suffering from mental illness or addiction. Michael Wilson, Father's Story. A história de um pai. Cameron had been struggling with severe depression. His son ended his life because of mental illness. Cameron estava sofrendo com uma depressão severa. O filho dele terminou a vida, acabou com a própria vida por causa da doença mental. O filho de Michael Wilson, chamado Cameron. Wilson fala. Wilson says, "Those who suffer from depression usually want our help. They are lost and confused and yes, they desperately need our help." Aqueles que sofrem com a depressão geralmente querem nossa ajuda. Eles estão perdidos e confusos e sim, eles estão desesperados pela nossa ajuda. Parents, I think, are probably in a best position of all to notice a behavioral change. And a behavioral change is one of the fundamental signs of mental illness, he says. Ele diz que os pais estão provavelmente na melhor posição para notar uma mudança no comportamento. Porque uma mudança no comportamento é um dos sinais fundamentais da doença mental. If you see that your child is moving in one direction suddenly, is a different person, there is a reason for it. It doesn't just happen. Se você notar que seu filho, sua filha, sua criança está se comportando de forma diferente, está indo para outra direção, tem um motivo para isso. Isso não simplesmente só acontece. Wilson says. Wilson está dizendo aqui, né? Some people would be surprised at me saying this, but his father had a temper, still has a temper. So he may have picked up some of that temper from me and I thought maybe he was suffering from the same sort of problem I was. Então o pai dele diz assim que as pessoas ficariam surpresas comigo dizendo isso, mas o pai dele, no caso eu, tem um temperamento mais raivoso. E acho que ele, meu filho, no caso, deve ter pegado esse temperamento de mim. Então ele estaria sofrendo do mesmo tipo de problema que eu estava sofrendo também. Só que talvez de uma forma mais intensa. The trouble spread to his job, where he was often on argumentative terms with his boss. Então os problemas começaram a acontecer até no trabalho. Isso quer dizer que ele estava meio que tretando com o patrão. There was an element of paranoia in this, says Wilson. Wilson fala que tinha um elemento de paranoia nesses casos. I think he felt his boss was not being fair with him, and he lost his temper and said things to his boss that he never should have said. I'm convinced that was one of the earlier symptoms of his mental illness. Então ele fala aqui que, olha, eu penso que ele deve ter achado que o patrão não estava sendo justo com ele, então ele acabou perdendo a paciência com o patrão e disse coisas pro patrão que ele nunca deveria ter falado. E eu tô convencido que esse tipo de coisa foi um início de sintoma da doença mental. He got some help from psychiatrists, social workers, psychologists, he explains. We had a hard time trying to find one that he related to. And actually the person that he related to best was a social worker. Então ele tá dizendo aqui que a gente teve muito problema para arranjar ajuda dos assistentes sociais, dos psicólogos. Ele explica, né? E o que o filho dele, Cameron, mais se conectou foi um assistente social. Cameron hated being in a hospital, not the facility, but the idea of being in a psychiatry hospital. He was afraid his friends would judge him weak, faulty, crazy. And so, with the exception of his very closest pal, he told no one. Aqui ele tá falando que o Cameron não gostava nem um pouco de estar no hospital. Mas não por causa do ambiente, por causa da ideia de estar num hospital psiquiátrico. Ele tinha medo que os amigos iriam julgar ele como fraco, como louco. E então, com exceção de um amigo muito próximo, ele não contou pra ninguém. E ele também pediu pra família que ninguém contasse, ninguém ficasse sabendo. His friends used to call and ask us what was the matter.
and Cameron didn't want nobody to know. It was none of their business. And these were his best friends that he grew up with. And it was really tough to say to them, I can't tell you anything. Aqui diz, né, que os amigos perguntavam, o que está acontecendo? E ele não queria que ninguém soubesse. Então, era complicado, porque os amigos tinham realmente interesse, eram amigos da infância, ele cresceu junto com esses amigos. Só que os familiares não podiam contar nada. The doctors weren't able to give him the answers to the question. Os doutores não conseguiam, os médicos não conseguiam dar as respostas para as perguntas que ele tinha. I think the most troublesome thing to him was that they couldn't get the right mix for the medication. And all he could see was that the medication wasn't working. And he never had the confidence that it would work, says Wilson. Então Wilson, o pai dele, disse que ele nunca tinha confiança que as medicações iriam funcionar. Ele só conseguia ver que não estava funcionando. Ele conseguia ver que os doutores, os médicos misturavam uma droga com a outra, mas os sintomas não paravam e nada estava sendo resolvido. Inclusive, a força dele, o entusiasmo, foi tudo acabando, a energia. The doctors had told him that he was going to have the ECT treatment, and I don't think he looked forward to that with any enthusiasm or optimism. It was in that week between telling him they were going to take him off his current medications before he got on to electroconvulsive therapy that he took his life. Então, os doutores estavam dizendo para ele que já que os medicamentos não estavam funcionando, a melhor forma de tratar ele seria através da terapia eletroconvulsiva. E foi bem na semana da qual os pais dele estavam avisando ele que era melhor ele parar de tomar medicação para iniciar esse novo tratamento, que ele se suicidou. Unlike many who end their lives, Cameron had given no warning to his family. Então, diferente de muitos que se suicidam, que tiram a própria vida, Cameron não deixou nenhum recado para a família. He believed no one cared, that no one could understand. Yet his funeral was packed with friends, good people who cared about him and who told the family they would have been there for Cameron. Ele pensava que ninguém ligava e que não tinha ninguém que poderia entendê-lo. Mas o funeral dele, mesmo assim, estava lotado de amigos, pessoas boas que ligavam para ele, que se preocupavam com ele e que ainda falaram para a família que eles estariam lá para ajudá-lo. There are a lot of people in the world today that is crying out for some kind of attention. Tem muita gente nesse mundo que está necessitando de atenção. It could be the next door neighbor. It could be the person you sit next to at work. It could be anyone. There's no way you can know just by looking at someone. Aqui diz que tem muita gente que está precisando, tem necessidade de atenção e poderia ser qualquer um, poderia ser o seu vizinho, poderia ser a pessoa que você conhece no trabalho, que fica do seu lado, poderia ser qualquer um. Não tem nenhuma forma de saber quem está precisando, só de olhar a aparência da pessoa. Essa última página aqui me faz perceber que a melhor coisa para resolver esse tipo de situação é sempre compartilhar, nunca ter medo de dizer o que está acontecendo, porque como tem realmente muitas pessoas que passam por isso, às vezes você tem medo de falar o que está acontecendo, com medo das pessoas te julgar, mas na verdade se você falar para essa pessoa, ela pode até se conectar com você através disso, e da forma que você está precisando de ajuda, ela também está. Então você dá atenção para a pessoa, ela te dá atenção, isso pode ser muito benéfico, ao contrário do que foi feito aqui. Ele se excluiu, ele não queria que ninguém soubesse, então as pessoas não conseguiram ajudar, até porque não sabiam como, não sabiam nem que ele precisava da ajuda deles.